Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da sequência de estudos sobre o movimento retilíneo uniforme. E nessa aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre os gráficos do MRU, essa representação matemática na forma de gráficos, para que a gente consiga fazer a leitura e extrair informações a respeito dos movimentos destes corpos e destes objetos que executam esse tipo de movimento. Vamos lá? E quando nós falamos de gráficos do movimento retilíneo uniforme, nós estamos falando da utilização dessa linguagem matemática, dessa representação matemática dentro da física. Para quê? Para que eu, a partir simplesmente da representação de um gráfico, consiga reconhecer o que está acontecendo com o objeto que está se movendo, sem que eu tenha que trazer o enunciado carregado de informações ou um texto com informações. A partir simplesmente deste gráfico, eu consigo visualizar o comportamento das grandezas que estão envolvidas no movimento, como o espaço, o tempo e a velocidade, isso se tratando de um movimento retilíneo uniforme. E esse tipo de gráfico, ele pode ser escrito de duas formas. Para o estudo do movimento retilíneo uniforme, nós normalmente trazemos a escrita do gráfico da posição que o objeto ocupa em função do tempo, e aí a representação gráfica aqui vai estar baseada na função horária S igual a S0 mais V vezes T, enquanto o outro tipo de gráfico que é representado, que é dito como uma função do tempo, ele vai estar com base na função de que a velocidade ela se mantém constante. Ou seja, essa velocidade ela vai ser sempre igual a um valor numérico e não vai mudar. Então, vamos agora traçar e reconhecer um pouco observando como que são estes gráficos destes movimentos. Aqui nós temos a representação de gráficos da posição em função do tempo. As posições se alteram à medida que o tempo passa. Nós dizemos que é um S versus T. S em função de T. Aqui no meu desenho A, eu tenho um gráfico característico de uma função das posições para o movimento retilíneo uniforme. E só esse gráfico, se você for tentar observar como que é a representação gráfica na matemática, nós temos o eixo cartesiano, onde na vertical eu tenho o meu eixo Y, e na horizontal eu vou ter o meu eixo X. Aqui eu estou colocando simplesmente aqui, nós sabemos que aqui para baixo eu tenho, né, a parte negativa e para cá eu teria a parte negativa também, lá na matemática. Aqui tendo o meu eixo positivo e o meu eixo positivo orientado. Dessa forma, aqui, o que nós temos? Nós temos o gráfico mostrando o eixo aqui horizontal, onde vai estar representado sempre o tempo, correto? Porque eu estou falando de S em função de T. Quando a gente faz o gráfico lá na matemática, fica Y como uma função de X, com as abscissas e as ordenadas, correto? Então, aqui, como nós já vimos na nossa aula anterior, que na minha função horária, o meu S ele está dependendo de T, da mesma forma que Y depende de X em uma função afim. Logo, eu tenho essa representação gráfica onde o eixo horizontal vai ser representando o eixo dos tempos e o meu eixo vertical vai ser o meu eixo representando as posições. Ok? Sempre que eu tenho um gráfico, sempre que eu tenho um movimento com velocidade positiva, uma velocidade positiva a gente já sabe que caracteriza um movimento que é um movimento progressivo, eu terei um gráfico crescente, um gráfico ascendente.
E o ponto onde o meu gráfico aqui, ó, ele toca o eixo, quer dizer que é o tempo zero, e essa aqui sempre será a minha posição S0. Então, aqui onde está tocando o eixo, o tempo zero, posição 0, posição S1 no tempo 1, posição S2 no tempo 2. Já na minha figura B, ele mostra a volta. Se você observar, o meu referencial ele continua aqui, ó. Meu referencial é do eixo das posições, tá vendo? Eixo das posições. E aqui, o meu objeto, houve inversão aqui, mas tá alterado. Aqui, na verdade, seria o meu T0 e o meu T1, e aqui estaria o meu T2. Eu tenho aqui a posição S1 e a posição S2, e aqui a minha posição S0. Observe que quando o gráfico ele é decrescente, né? Aqui é um gráfico crescente, um gráfico decrescente, quer dizer o quê? Que à medida que o tempo passa, ó, o meu gráfico está tocando o eixo aqui, quer dizer que essa é a minha posição inicial. Posição inicial no meu tempo inicial marcado. E ele está voltando na trajetória. Ele está indo para posições, ó, que são posições menores que a posição inicial. E esse é um movimento retrógrado classificado como uma velocidade negativa. Toda vez que a velocidade for menor que zero, ou seja, negativa, eu terei gráficos decrescentes e o meu movimento será retrógrado. Já o gráfico da velocidade em função do tempo, que é o gráfico V como uma função de t, ele é feito de que forma? À medida que o tempo passa, t0, t1, t2, essa velocidade ela não se altera. Essa velocidade ela continua sendo a mesma velocidade v. Então, todo o gráfico da velocidade como uma função do tempo será uma reta paralela ao eixo do tempo. Por quê? Se o meu tempo for 1, qual é a minha velocidade? É a mesma. Se o meu tempo for 2, qual é a minha velocidade? É a mesma. Se o meu tempo for 3, a minha velocidade ela não se altera. Então, ela sempre será uma reta paralela ao eixo dos tempos. Ok? E se ela está na parte de cima, caracterizando o eixo positivo, com a velocidade positiva, o movimento é progressivo. E se ela está aqui no eixo negativo, na parte de baixo, observe que continua sendo uma reta paralela no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3, a minha velocidade não se altera. Minha velocidade é constante, o movimento aqui me dá uma velocidade negativa. Observe que o objeto móvel está voltando e o movimento será um movimento retrógrado. Mas ainda tem outras coisas que eu consigo visualizar e descobrir simplesmente utilizando os gráficos. Eu consigo saber qual é o deslocamento que o objeto, né, descreveu a partir simplesmente do gráfico da velocidade em função do tempo. Mas, professora, como que eu vou descobrir isso? Bom, cada eixo desse do gráfico, olha aqui, ó, representa uma grandeza física. Esse eixo aqui de baixo representa os tempos, enquanto esse eixo aqui vai representar as velocidades. À medida que eu vou marcando pontos no meu gráfico, ou seja, começou o movimento, a minha velocidade é v e ela não muda. No tempo igual a 1, a minha velocidade continua a mesma. No tempo igual a 2, a minha velocidade continua a mesma. Então, aqui, ó, eu tenho um intervalo de tempo entre T2 e T1.
E aqui eu tenho o valor da minha velocidade. Observe que ao marcar os pontos, eu consegui formar uma figura formada entre o tempo t1 e o tempo t2 e essa velocidade no meu gráfico. Como vocês podem ver, a figura formada foi um quadrado ou um retângulo, na verdade, um paralelogramo. E o que a gente observou nos nossos estudos? De que quando eu faço a área dessa figura formada, eu encontro o meu deslocamento. Mas como assim, professor, o deslocamento? É o deslocamento, a posição no tempo t2 final menos a posição inicial, que nesse caso aqui eu vou considerar o tempo t1. Ah, professora, e se eu tivesse considerado o tempo t0? Eu teria que usar todo esse tamanho aqui, ao invés de ser esse meu quadrado, se eu usasse o tempo zero, eu teria que considerar também essa parte, porque eu pegaria todo este intervalo de tempo. Mas aí, da onde que saiu essa relação de que a área é igual ao deslocamento? A área é área, deslocamento e deslocamento. Ora, nós estamos falando de analogia. Então, a área é numericamente igual, ou seja, numericamente. O valor que vai ser dado para a área vai ter valor numérico igual ao valor que eu teria que encontrar para o meu deslocamento. Mas o porquê que isso acontece? Bom, pensando na área deste quadrado aqui, ó, como que eu faço a área de um quadrado? É base vezes altura, correto? Qual é o tamanho da minha base? É essa aqui. Qual é o tamanho da minha altura? É este aqui. Então, quando eu substituir a minha altura, quanto que vale a minha altura? A minha altura vale a minha velocidade, ó. Não tem o mesmo tamanho da minha velocidade? E quanto vale a minha base aqui? Essa minha base vale T2 menos T1. Eu não sei quanto que vale o número, né? Mas eu sei que se eu fizer o T2 menos o T1, eu encontro o tamanho dessa base aqui, ó. Então, quando eu substituir aqui, para calcular a minha área, o que eu tenho? Eu tenho a minha base, T2 menos T1, vezes a minha velocidade. Bom, eu sei que velocidade é igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. Então, para eu achar o deslocamento, eu tenho que fazer a minha velocidade vezes o meu intervalo de tempo. Então, quem é esse intervalo de tempo? Esse intervalo de tempo aqui é T2 menos T1. Então, quando eu substituo aqui, eu encontro que esta área é igual ao meu ΔS. Então, a partir destes estudos, nós chegamos a ideia, né, por comparação e comprovação, de que quando eu tenho um gráfico, a área da figura formada no gráfico da velocidade pelo tempo vai ser numericamente igual ao deslocamento do objeto entre aqueles intervalos de tempo que eu utilizei para formar aquela figura. E outra informação que é muito importante da gente colocar é que aqui ficou deslocado, mas ele deveria ser a velocidade e não posição, tá bom? Que como eu tenho, né, no eixo vertical, que seria da velocidade, velocidades positivas e negativas, professora, por que aqui o eixo do tempo não continua para cá? Nós não temos tempo negativo, temos. A gente não consegue voltar no tempo. Então, o eixo dos tempos sempre será a parte positiva do eixo, enquanto esse eixo vertical, que pode ser ora velocidade, ora posição, pode assumir valores positivos e valores negativos também. Então, observe que se eu tenho velocidades positivas, quer dizer que o meu movimento é progressivo.
correto? E se ele tem movimento progressivo, ele está avançando na trajetória. Ele está indo de posições maiores para posições menores. Então, o meu deslocamento também será um deslocamento positivo. Já se a minha velocidade está aqui embaixo, é uma velocidade negativa, o meu movimento está sendo retrógrado, ou seja, ele está voltando, né, nas posições e a posição para a qual ele está avançando é uma posição menor que a posição anterior. Logo, esse deslocamento vai ser negativo também. Vamos aqui para um exemplo, para a gente colocar e observar como que apareceria em um exercício para que vocês resolvessem. Então, vamos lá. Um móvel se desloca segundo o diagrama da função. Qual seria a função horária do movimento deste objeto? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico. Este gráfico, ele é dado um gráfico que estabelece S no eixo vertical e T no eixo horizontal. Então, isso quer dizer o quê? Que isso aqui é um gráfico das posições em função do tempo, ok? E aí, ele me dá o quê? Que quando a reta do gráfico, vou colocar aqui de outra cor, toca o meu eixo das posições, ele toca no ponto 20. E quando ele toca aqui embaixo o eixo dos tempos, ele toca no tempo 10. Então, como que eu faço a leitura disso? Eu vou vir aqui, no eixo dos tempos, quando o tempo vale zero, eu vou subir e vou ver que o meu gráfico encostou lá no 20. Então, quando o meu tempo vale zero, eu tenho a minha posição igual a 20. E aí, eu vou seguindo o meu gráfico. E aí, quando eu cheguei aqui, ele chegou no tempo igual a 10. Mas, professora, você não vai colocar a unidade de medida? O meu gráfico, ele não me forneceu aqui, quais são as unidades em cada eixo. Normalmente, ele coloca entre parênteses aqui, se é segundo, se é hora, e aí são essas unidades que vocês teriam que usar. Aqui ele colocaria se seria metro, colocaria se seria quilômetro, tá bom? Mas aqui ele não colocou, então ele só está querendo saber qual é a função horária desse movimento. Ele não quer estabelecer referência nas unidades de medida ainda, ok? Então, eu peguei aqui e quando ele chegou aqui embaixo, ele tocou no tempo 10 desse eixo. E aí, se eu venho acompanhando para ver qual é a referência no eixo das posições, eu observo que aqui para as posições é a posição 0. Então, quer dizer que ele chegou na posição 0 quando o tempo era 10. Então, olha isso que ele me dá. Ele me deu informações a respeito do intervalo de tempo e do deslocamento. Isso aqui seria um tempo T1, isso aqui seria uma posição S1 para o tempo T1, esse é o tempo inicial do tempo igual a zero, então essa aqui seria a minha posição inicial, S0. Isso aqui me serve de quê, professora? Bom, eu sei que V é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? Final menos inicial. Quem é ΔT? Final menos inicial. E aí, eu encontro qual é a minha velocidade. Só com o gráfico. E aí, vai ser o quê? Posição final 0 menos posição inicial 20, dividido por tempo na posição final 10 menos tempo na posição inicial 0.
Então, aqui eu encontrei que a minha velocidade é igual a menos 20 dividido por 10, que vai me dar uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Faz sentido uma velocidade negativa? Sim, ó, o meu gráfico ele é decrescente. Já dá para saber que o meu movimento é um movimento retrógrado. Então, eu já descobri quanto que vale a velocidade. Eu já sei quanto vale a velocidade, já sei quanto vale a posição inicial. E ele só me pediu para escrever a função horária. E para escrever a função horária, eu tenho que usar como base S igual a S0 mais V vezes T. E quando ele pede para escrever a função horária, eu preciso deixar a variável T e a variável S, porque a função ela é uma função base para que eu encontre qualquer posição utilizando qualquer tempo. Então, aqui nesse problema, ele pediu para, a partir do gráfico, eu escrever a função horária. Fazendo assim, eu vou deixar o S, vou substituir o 20 na posição inicial, que nós já sabíamos, menos 2, que é a minha velocidade. Então, S é igual a 20 menos 2 vezes T. Existe alguma alternativa aqui que nos atenda? Essa não, essa não, essa é mais, também não, e essa não. A letra A nos atende. Essa seria a alternativa correta.